Então, eu vou chamar o Bruno Cardoso, da Sul América, para contar um case um pouco diferente, né, falando mais sobre como, dentro daquele conceito de People-Based Marketing, como que a gente pode unificar melhor as ações e as comunicações, né, com o foco centrado no cliente, muito na pegada, né, e como que o ser humano e a equipe ajudam nisso, né, Bruno? Ou seja, como que para a gente ter um marketing centrado no ser humano, a gente precisa ter uma equipe que saiba disso e que saiba agir dessa forma, né, representando a empresa. Por favor, Bruno, seja bem-vindo. Tudo bom, cara? Bruno, também no melhor espírito democrático, se você quiser um direito de resposta, de réplica, fica à vontade, já que, né, tanto se questionou sobre a indústria. Valeu, um abraço. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou superintendente de marketing na Sul América, estou lá faz um ano, e eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês o que foi esse processo de estruturação de uma área de CRM, marketing, orientado a dados e tentando extrair o máximo de valor. Eu tenho uma carreira técnica, mas hoje, numa posição de liderança, tenho um desafio de como que eu vendo isso. Então, quis compartilhar aqui algo que fosse o mais prático possível, mas de um ponto de vista de decisão, tá? Para tentar apoiar vocês nas construções e dividir um pouco. Legal? Deixa eu só aprender aqui. Pronto. Então, reestruturação do CRM para maior foco no consumidor moderno. Esse é o tema aqui que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu sou superintendente na Sul América, cuido dos times de mídia, performance, CRM, metrics e inteligência de mercado e pesquisa. Tá? E por que eu estou trazendo isso? Porque hoje, na hora de contratar um fornecedor ou tomar uma decisão de consumo, essa é uma das dimensões de quem eu sou e faz sentido. E muitos researchers me acham lá no LinkedIn e tentam falar, pô, é com você que eu falo do assunto CRM? Essa apenas a descrição do que eu sou me torna um prospect em potencial para algumas empresas, para abrir diálogos e conversas. E a gente faz questão de colocar lá no LinkedIn, né? Se colocar em inglês, dizem que dá mais certo, né? Se colocar qualquer palavra em inglês, dizem que dá uma melhorada, então eu coloco ali em inglês também. E é legal a gente ter uma rede social como o LinkedIn para poder compartilhar os nossos dados e tentando conectar aqui com um pouco, né, do que o professor falou aqui também. Eu trabalhei em algumas outras empresas, passei pelo Banco Original, cuidava lá de uma célula de analytics para a tomada de decisão do CEO, que esse assunto ainda era um assunto muito envolvido nas áreas de engenharia, e o cara queria tomar a decisão ali de forma mais prática, escolheu um menino que estava ali, que fazia painel, e eu fui galgando posições lá, aprendendo a dialogar com ele, e eu acho que o jeito suzanense de ser ajudou a gente a construir uma relação muito boa. Depois disso eu passei pelo Banco Pan, e estou aqui na Sul América, tá? E por que é legal compartilhar isso, né? Em toda essa jornada, tanto no Banco Pan, quanto no Original, quanto agora na Sul América, e agora eu estou num mercado totalmente novo, que é o mercado de saúde, a gente tenta tomar decisões sempre orientadas a dados, ser o mais data-driven possível, e eu aprendi uma frase que é importante, né? Quando o produto é de graça, é porque o produto é você, né? O professor trouxe aqui um pouco disso, de uma outra forma, e a gente tem ouvido bastante frases como o bit vale mais que o átomo, então o menor nível da informação, ele às vezes tem mais valor do que o menor nível da matéria. Então tem toda uma cultura de dados, mas até que ponto isso é útil? A gente tinha uma expressão que a gente usava que era a tal da paranoia analítica, né? Então a gente uma vez fez um projeto em banco para tentar entender, pelo tempo de digitação dos dados no formulário de cadastro, quem era um fraudador que fazia isso recorrentemente, mecanicamente, e quem era uma pessoa, talvez ali de mais idade, classificando por gerações, etc., que demorava um pouco mais de tempo para preencher. Pô, foi muito legal, a gente teve resultados, só que isso acabou criando para a gente uma experiência de paranoia analítica. O que é a paranoia analítica? Pô, eu quero analisar tudo. E aí a gente vai ouvindo, people-based marketing, enfim, outras coisas que dá a impressão que a gente pode ter todos os dados de todas as pessoas a todo tempo, e isso vai criando uma grande obsessão. Então, esse aqui é o Bruno, mas esse aqui também é o Bruno, isso daqui também afeta na hora de eu tomar algumas decisões. Tem outras perspectivas, eu sou casado faz 9 anos, eu sou ex-magro, né? Ali eu estava bem magrinho, com a minha esposa Jaque.
Eu tenho 2 filhos, a Beatriz e o Matheus, eu tenho um bulldog, eu ando de moto, eu jogo FIFA, eu toco violão, eu escrevo livros, e tem uma infinidade de dimensões sobre mim, e não é sobre isso que eu quero falar, mas será que todas essas informações importam na hora de tomar decisão? Como que eu crio um contexto para interpretá-las de forma que isso gere valor para o meu negócio? Eu vim de um banco que a gente tinha muito desafio de respeitar a privacidade, e a gente fazia isso legitimamente, a gente se preocupava. E agora eu estou na área da saúde, que tem mais uma dimensão de dados, que é a tua vida, é o teu batimento cardíaco, se você topar. A gente está lançando uma promoção, pode fazer o jabá, né? A gente está lançando uma promoção, que é a Sul América com o Gympass, e a gente vai oferecer Gympass, né, para os nossos beneficiários, porque a gente acredita que, além de tornar o nosso negócio sustentável, a pessoa que se cuida, faz exercício físico regularmente, ela tem um ganho de saúde que pode ajudar a deixar o meu negócio cada vez mais sustentável. Então, só que até onde eu posso ir na hora de usar esses dados para o bem do meu consumidor, né? Então, a gente não fala com CNPJs, a gente fala com CPFs. Mesmo tomadores de decisão são CPFs que têm todas essas dimensões. E por que eu acho que isso é legal? Porque quem é o consumidor moderno, então, afinal de contas? Ele é uma pessoa que está num momento de vida, que ela pode ser uma mulher que acabou de engravidar, pode ser um pai que acabou de ter o primeiro filho, e talvez esse seja o melhor momento para eu oferecer um seguro de vida, porque ele está sensível para isso. Mas eu tenho consentimento para usar essa informação? Faz sentido? Isso vai gerar valor para quem está na ponta, que eu acho que é uma grande indagação para quem se preocupa com ciência de dados. Então, tem ali interesses, né? Poxa, eu tenho um bulldog e ele comeu o potinho de água dele, e eu estou num momento pesquisando potinho de água na internet, e como que você combina essa minha pesquisa de potinho de água na internet? Eu queria um que eu não precisava ficar toda hora indo lá pôr água. Eu queria um que você ligasse na tomada, ligasse na mangueira, e ele ficasse dando água ali para o bichinho para sempre, sem desperdício, e não achei. E fiquei pesquisando, e agora, onde eu entro, eu estou vendo potinho de água. Eu entro no site, sei lá, de criança, no site que eu estudo, ou para ver uma notícia e tem o bendito do potinho, a gente sabe o quanto isso tem a ver com os cookies. Mas tem ali os meus interesses, as minhas expectativas, tem o meu momento de carreira também, às vezes você foi lá no LinkedIn e colocou aberto para ouvir novas propostas, ou não, você acabou de mudar de emprego, enfim. Tem uma outra dimensão, que é como esse cara se comporta nos mercados. O que ele está consumindo aí fora, como que ele interage com outras empresas, como que ele interage com outros serviços. E tem o meu consumidor. E eu não sei tudo sobre a pessoa que está ali, né? Se a gente está falando de um marketing centrado na pessoa por inteiro, você está olhando aquela bolinha amarela, mas tem a esfera do meu consumidor. E o que faz sentido eu analisar? Essa é um pouco da provocação que eu queria trazer aqui para a gente. Porque ele tem o meu momento como cliente, ele tem as interações que eu fui armazenando ali como dados, os acessos, enfim. Na minha cabeça, eu deveria focar nessa bolinha azul, que é o que realmente gera valor para o cliente e para a empresa, tá? E perguntar se é possível do ponto de vista financeiro, né? Você vai capturar todos os dados desse cara. Se é possível do ponto de vista tecnológico, né? Porque a gente está discutindo CDP, mas a gente está terminando de implantar DBM em muitos lugares, então ainda tem um gap tecnológico, e às vezes trazer um parceiro pode alavancar a nossa corrida em direção a isso. E tem a viabilidade legal, do ponto de vista de propriedade intelectual, do ponto de vista de privacidade, né? Uma vez eu ouvi uma discussão muito legal, que, imagina o seguinte, se eu te mando uma informação por SMS ou por WhatsApp, de quem é a propriedade daquele dado? Eu ouvi um evento, aconteceu na Inglaterra, e foi muito legal, porque a gente passou, 3 horas discutindo sobre de quem era o direito daquela informação que eu passei por mensagem. Havia um grupo que interpretava e falava assim, não, cara, eu compartilhei a informação, mas eu sou a origem, eu sou a fonte da informação. E havia um outro grupo que interpretava, mensagens são transações. Então, a partir do momento que eu te mando uma mensagem, eu passei a posse daquele dado para você. E é muito legal essas discussões, ainda no aspecto filosófico, mas aterrissando aqui para a nossa realidade. Então, o consumidor é apenas uma das dimensões de alguém. E eu quero a pessoa inteira no centro, ou que de fato vai gerar valor para mim? Só que vocês já devem ter visto esses slides aqui, ou coisas do tipo aí pela internet, e eu tentei ser mais objetivo aqui. Então, por que eu quero fazer CRM, ou por que é importante fazer a gestão de dados dos clientes?
né, seja o nome que você der, eu já criei áreas que chamavam de XRM. E alguém me perguntava, por que XRM? Eu falei para a pessoa me perguntar por que XRM. Então, a gente chamava atenção e a gente falava que era um Extended para cuidar dos clientes. E o Kotler dizia assim, conquistar um cliente novo custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Só que na dinâmica de seguros, isso tem um fator ainda maior, que é... Tem alguém de seguradora aqui? Seguradora? Um cliente, você tem o histórico. Bom ou mal, você tem o histórico daquele cliente. Um lead é uma surpresa. E um lead gera valor para você maturar uma safra e ter uma conclusão, uma percepção, se aquele cara é bom ou se aquele cara é ruim. E em seguros, a gente tem uma dinâmica bem complexa, que é como se você fosse num restaurante, que alguém escolheu, um outro alguém pagou, e você tivesse que comer o que está colocado na sua mesa. Por quê? Porque existe uma relação entre a corretora, existe um estipulante da sua empresa, e você é o beneficiário que pode escolher ou não usar esse produto. Então, tem uma dinâmica interessante, porque eu vim de mercados muito transacionais, onde no setor financeiro você aborda quem decide a compra e quem transaciona, e aqui, às vezes, a gente está tendo que abordar uma pessoa, e eu preciso qualificar esse cara, sabendo, por exemplo, se ele é um tomador de decisão ou não, e na hora de mensurar é também super complicado, porque um cara toma decisão e quem é o beneficiário é outra, e esse beneficiário eu, às vezes, nem tenho acesso a ele, eu posso sensibilizar pouco ele a respeito de comunicações para educá-lo ou para fazer um uso mais consciente de seguro. Então, aqui a gente sempre se provoca, né? Pô, eu preciso saber mais coisas para qualificar melhor esse cliente, como, por exemplo, toda vez que vende mais sorvete, tem mais incêndio. Isso é uma correlação real. Só que isso não discrimina que tem uma terceira variável, que é o clima, né? A temperatura. Então, em maiores climas, você tanto vai consumir sorvete, quanto você vai ver incêndios acontecendo. Aqui a gente tem a mesma coisa, e às vezes é muito inconclusivo as nossas análises, né? Porque eu poderia vir aqui e falar que dá tudo certo e é tudo bom o tempo inteiro, mas na maioria das vezes não dá certo, né? Sucesso, ele acontece por sucessivos erros, né? Todo vencedor é um fracassado insistente, e a gente precisa criar uma cultura que vai permitir a gente errar com dados, só que errar com os dados nas empresas, às vezes, ainda mais no setor de saúde, é cometer um erro trágico, do tipo, por que a gente não colocou uma mensagem de parabéns? Porque eu poderia falar assim, parabéns, feliz mais um ano de vida para um paciente terminal que acabou de receber um diagnóstico de câncer. E isso seria trágico, isso seria péssimo. E eu tenho que avançar até onde eu não fira o direito de privacidade daquele cara. Então, esses são pontos de discussão que a gente tem, que são bem legais, e tentando ser bem prático. Como que a Sul América está colocando o consumidor no centro, né? E isso me ajudou muito, isso me encantou muito pela empresa, que a gente era uma seguradora que cuidava de coisas, saúde, odonto, vida, previdência, que tinha o produto no centro e as suas diversas jornadas, e a gente está fazendo uma migração com Sul América Saúde Integral, uma gestora integrada de saúde, física, emocional, financeira, não mais de coisas, mas de pessoas. Então, ter uma empresa comprada com toda essa argumentação está ajudando a gente a mover algumas coisas do tipo um app único para uma jornada, ou eu preciso colocar o cliente aqui na hora de comunicar, e isso faz muita diferença, porque você tem uma janela de diálogo aberta com esse pretexto para comunicar com o board, para os tomadores de decisão de mais alto nível. Tá? Então, o meu próximo primeiro foi alinhar isso dentro de casa, e o meu próximo desafio foi construir times que colocassem o consumidor no centro, porque eu recebi a incumbência de cuidar dos times de criação, CRM, performance e a parte de dados que está dentro de CRM. Só que, quando a gente começou a construir as pessoas, e a gente ia dando nome, né? Pô, o que você faz? CRM. E às vezes a pessoa estava... Pô, tem que disparar o SMS. E o cara não entendia o quanto da meta estava na mão dele, o quanto da grandeza do que ele estava fazendo estava na mão dele. E eu já gosto de falar pra caramba, eu juntava o time e fazia todo dia um papinho ali, pô, alinhando a expectativa para vender cada SMS, cada detalhe, cada coisinha que a gente fazia, um e-mail que a gente disparava. A gente criava rituais para celebrar, e às vezes acho que a galera olhava para minha cara e falava, nem foi tão legal assim o que a gente fez, mas a gente estava celebrando porque eu queria trazer eles para cá. Eu queria trazer, não para ter um time orientado à disciplina, mas um time orientado a 2 grandes momentos de vida do cliente, que o primeiro é growth, uma área de aquisição de clientes, que se preocupasse em como atrair os nossos clientes, e a outra área, que poderia ser só CRM, agora a gente transformou ela numa área de care, que é cuidado do cliente, como eu me relaciono de forma a aumentar o valor gerado desses clientes.
E quando a gente trouxe isso, pode parecer uma mudança simples, porque eu já ouvi várias pessoas falando, pô, aplica Agile, aplica Tribo, aplica... E cada empresa vai ter o que faz sentido para ela. Cada empresa vai fazer o que faz sentido para o grupo, e o que vale é você motivar o seu time a entender esse desafio do consumidor no centro, né? E a gente fez um negócio tão legal ali, a gente tem 2 reuniões, 2 rituais ali semanais. Algumas dá super certo, a gente tem pauta, traz diretor, outras ninguém vem, fica um papo super chato, mas a gente tem que manter a disciplina de execução, de estar ali o tempo inteiro, dando pequenos passos e avançando. E aí o pessoal de CX gostou da ideia, começou a se aproximar da gente, a TI começou, e hoje a gente tem grupos de trabalho lá que envolvem até o financeiro e o time de privacidade. E por que isso é legal? Porque a gente começou a mudar a disciplina. Uma disciplina no centro cultura diária, tarefa. O que você faz? Eu disparo SMS. Mas deu resultado? Não, o cara que vê o resultado é o outro cara. Eu não sei ver o resultado. Não, mas você conseguiu gerar a base? Não, não sei qual é a regra da base. O cara que gera a base é o outro cara. Então, a gente precisou sair de uma cultura diária e tarefa para uma cultura de cliente e desafio. Então, a gente juntava a gente lá, falou, cara, você sabe disparar o SMS, você sabe isso, você sabe aquilo, mas o desafio de vocês no fim do dia é a gente pegar pessoas que têm um produto de seguro de vida e entender quais delas fazem sentido a gente oferecer um produto de saúde, e como a gente tem na peça uma figura que é o corretor, né, que ele intermedia as nossas relações, eu precisava, de um lado, engajar o corretor, qualificando esse público, e do outro lado, engajar o cliente, tentando mapear algum tipo de comportamento dele, naquele garimpo enorme de informação que fizesse sentido. E a gente criava algumas jornadas que a gente brinca lá, que são os hot hots. O que é o hot hot? O cara ele tem que me dar algum gatilho de comportamento, que eu chego para o corretor e falo, esse cara aqui, vale a pena você falar com ele, e a gente não dá todo mundo para o corretor, e a gente, ao mesmo tempo, vai engajando o cliente aqui, e ao invés de ter uma bala de prata que aumentasse 10% a conversão, a gente tem hoje rolando, sei lá, umas 40 agulhas de prata que vão fazendo a diferença ali quando somadas. Então, a gente sai de uma cultura que tem uma liderança brilhante para um desafio que é ter um time brilhante. Então, a gente parece que expõe as pessoas cada vez mais aos desafios, tenta deixar eles discutindo mais tempo, e a gente começou a ter um time que entendeu o que estava fazendo. E, gente, pode parecer óbvio para você que está aqui hoje, que é tomador de decisão, você olhar esse slide e falar, putz, isso é super necessário. Mas a maioria das pessoas estão na call de câmera fechada, fingindo que estão entendendo, elas vão comentar lá, pô, muito legal no final da reunião, mas elas não entenderam, e o óbvio precisa ser dito. Então, a única forma foi tirar o protagonismo de qualquer papel de liderança que a gente tem e colocar isso para que todo mundo tentasse ali participar. Então, a realidade é que a gente perdeu um bom tempo no começo, até as pessoas se sentirem emancipadas, responsabilizadas pelos desafios, mas hoje cada pessoa tem o seu desafio ali e não envolve a execução de tarefas, né? Então, outra coisa que a gente faz muito a gente brinca o tempo inteiro repetindo as nossas metas. Por quê? Porque, por repetição, a galera começou a assimilar, e isso fez sentido para a gente. A gente começou a atribuir decisões para eles, então você não precisa alinhar comigo. Se você entende que aquilo é o melhor, pode fazer, porque a gente definiu um negócio que são os nossos controles de ruína. O que é o controle de ruína? O que pode dar muito errado? Pô, você falar coisas do tipo, mais um ano de vida para alguém que está saindo de um exame que pode ser ruim. Então, pô, isso nós não vamos fazer. A gente delimitou os nossos guardrails, e a gente deixa o time errar ali dentro da sandbox, dentro dos nossos grupos controlados, e se a gente erra pequeno, a gente conserta pequeno, a gente melhora, e isso é um aspecto cultural muito legal, né? Então, um time dependente para um time emancipado, então paramos de delegar tarefas para delegar desafios, e essa questão de mitigar erro, né? Ainda mais numa seguradora, ou seguradora ou banco, quando você chega lá na área de riscos, os caras são totalmente avessos a erro, a risco, a problema. A gente até tem algumas brincadeiras, eu acho que quem está aqui já deve ter visto isso, que a gente chama algumas áreas de área de prevenção de venda, né? Que é o cara que não deixa a gente trabalhar, que ele quer pôr risco, quer pôr empecilho. E a gente tem aqui do lado esquerdo do slide, um foguetinho da NASA, que planeja pra caramba, que faz todos os cenários, todas as possibilidades, e um preço de um foguete desse aí foi 1,5 bilhões de dólares. E aí tem a SpaceX, que os 3 primeiros foguetes que o Musk lançou não tinham todo o planejamento necessário, mas ele pegou uma coisa com a aviação que foi muito poderosa, que é a tal da caixa preta. Caixa preta que para muitos é aquele assunto que ninguém sabe o que tem lá dentro,
Na indústria da aviação, a caixa preta é um registro de erros. Ou seja, cada vez que um avião cai, a aviação fica mais segura, né? Então, o Musk aprendeu isso e o pessoal falou, pô, você já estourou 2, 3 foguetes aí. E ele falava, tá, mas no meu planejamento eu devia estourar 4 até começar a dar certo. E aí a gente sabe que ele mudou até aquela frasezinha motivacional que foguete não tem ré. Graças a ele a gente não pode mais falar, né? Então, se começou certo é porque começou tarde e essa cultura de isso tem que vir da liderança, isso tem que vir do tomador de decisão, isso tem que virar cultura no time, isso a gente tem que fomentar, porque a gente está lidando com dados e a gente pode sim ter interpretações erradas, a gente pode sim chegar a conclusões erradas, e se você não tentar, você não vai conseguir aperfeiçoar esse modelo. Então, por que personalizar? Porque a gente quer sair de algo que é brand-centric para ser audience-centric, eu acho que é onde a maioria das empresas estão, e a gente tem agora a provocação ser Gustavo-centric, eu pus ele aqui, ele ficou mó feliz, porque ele é o nosso estagiário da área, ele é o Gustavo, mas eu não posso personalizar por personalizar, porque eu quero personalizar porque eu tenho um pressuposto que personalizar impacta na conversão. Por quê? Porque eu acredito, eu podia falar que foi a Clarice Lispector que disse essa frase, mas foi eu que inventei, que uma memória é mais interessante do que uma ideia. E é pensando nisso que várias indústrias de música norte-americana, eles pegam jingles que a gente ouviu a infância inteira, repagina e coloca a Beyoncé cantando em cima disso, ou qualquer uma daquelas outras cantoras, porque aquilo de alguma forma vai despertar afinidade na gente. Ou quando você compra um carro e parece que todos os carros da rua se tornaram aquele carro, né? Ou até mesmo quando você identifica ali, você fala, nossa, parece que a Siri ouviu, né? Parece que a Alexa ouviu o que a gente estava falando dentro de casa, porque você identifica ali. Então, eu acho que a gente, como marketing, sofreu muito no começo por viajar na maionese, falando, pô, a gente precisa personalizar, hiperpersonalização, mas hiperpersonalização a gente não conseguia comunicar. Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de comunicar para a minha diretora por que ela deveria investir um caminhão de dinheiro num projeto de personalização, e eu mudei o vocabulário. Ao invés de falar o que é encantar, converter, engajar, criando marcas como objeto de desejo, superar a obsolência programada de muitas marcas ou de algumas tendências, criar experiências fluídas, memoráveis, personalizar, aumentar a frequência de consumo, eu precisava dizer para o board, gente, isso aqui vai gerar mais demanda, capturar mais demanda e extrair mais valor. E por que eu estou compartilhando isso aqui, ao invés de compartilhar um assunto super técnico de dados aqui com vocês? Porque eu acho que a gente ainda tem um gap muito grande entre o Data Science e o Human Teacher, lá na ponta, que é quem está entendendo o valor desses projetos. E às vezes a gente tem ideias brilhantes, fica super frustrado e fala, pô, ninguém banca a inovação nessa empresa, mas na verdade a gente tem um desafio grande de comunicação. Então, quais são as habilidades e as métricas e os assuntos que me ajudam de fato a colocar o consumidor no centro? A gente brinca aqui que é a metodologia da proxy. Tem que ter começo, meio e fim. Ou, se você quiser de uma forma mais simples, as nossas histórias têm que ter lé com cré. E às vezes fica tão difícil falar de data science e a gente acaba perdendo o patrocínio dos nossos executivos, a gente acaba perdendo o engajamento das pessoas. E a única forma desse assunto, de fato, virar uma realidade no nosso meio é quando a gente deixa isso simples e democratiza o acesso ao assunto, permite que todo mundo discuta. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, eu adoro piada ruim, porque piada ruim é inclusiva. Piada ruim, ninguém precisa pensar. Piada ruim, você entra e todo mundo participa. E os dados, eu tenho a impressão que a gente está colocando ele num lugar. Não, eu sou engenheiro de dados. Você não pode nem ser tocado. Eu sou data science. E a gente está vendo isso inflando, inclusive na hora de contratar pessoas ou serviços relacionados a isso. E está ficando quase que injustificável, porque a gente não está conseguindo contar a história que os dados têm para contar. Então, a gente está analisando lá, pô, essa campanha que eu fiz aumentou o CTR em 30%. Isso é animal. Só que isso não mexeu o ponteiro de verdade. Porque a gente não construiu uma história que contasse quais são as alavancas certas que a gente precisa mexer, e a gente não criou um mapa que organizasse isso tudo para a gente. Então, mensurar o que realmente importa, para não entrar na paranoia analítica. Tem um livro ótimo que eu acho que a gente precisa difundir, que é Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. Esse livro é fantástico, porque ele te tira daquele universo de dados e te dá um norte. Cara, o que realmente importa? Porque é muito simples ser feliz, o problema é que é difícil ser simples, né? Simplicidade, de acordo com Da Vinci, é o mais alto nível de sofisticação, e a gente precisa transformar o nosso assunto de dados em algo simples. Isso requer domínio, e com certeza você não vai dominar mais do que um time inteiro pensando junto, tá?
Então, eu preciso focar na construção de indicadores de jornada e não diária, e recortes de indicador não trazem respostas prontas para o negócio. Isso é uma indignação que eu tenho, porque a maioria das pessoas estão falando, pô, minha área aumentou em tantos %, mas isso não mexeu o ponteiro. Porque a gente precisa trazer os ponteiros de verdade para as pessoas que estão ali tomando decisão. E, inclusive, entender que se você tem gestão, se você tem número... Aliás, não existe gestão sem número, sem métrica. Ali é muito difícil, na minha cabeça vai ficar cada vez mais difícil a gente fazer gestão sem número, sem métrica. E com métricas claras você consegue, inclusive, avançar, avaliar o sucesso. Sucesso, adoro a etimologia da palavra, sucesso é sucessão, é chegar ao seu fim. E se a gente não definir o escopo claro, passar de KPI para OKR, de quanto para quanto, qual métrica isso vai mexer, é muito difícil. E no marketing a gente tem muita dificuldade de mexer os ponteiros certos, pelo menos na realidade que a gente está. Então, a gente brinca ali que tem a fórmula do growth, né? E a gente deveria estar olhando para ROAS, e não para CAC. A gente deveria estar olhando para a relação de LTV versus CAC, e não para o CAC puramente. E o growth, para mim, é igual a alcance vezes qualificação, engajamento, vezes conversão, vezes ticket médio menos churn. Só que o que a gente está olhando muitas vezes, e a gente não consegue contar essa história, é CPM, opt-out. E eu deveria estar olhando alcance. O ponto é, CPM e opt-out são métricas da minha campanha. Qual que é a métrica da pessoa centrada no meu negócio? É o alcance. E a maioria das empresas que eu passei, pelo menos, a gente não consegue dar uma resposta simples. Quantas pessoas acessam o meu site todo mês? Qual o tamanho da audiência que eu estou exposto? Outro dia meu filho chegou para mim e falou, papai, o que você trabalha? Falei, você não está pronto para essa discussão. Ele falou, papai, mas eu quero saber com o que você trabalha. Falei, isso vai dar um trabalho de explicar. Falei, filho, a vovó faz bolo, não faz? Ele falou, faz. Falei, o bolo da vovó é gostoso? Ele falou, o melhor bolo do mundo. Falei, por que a vovó não está rica? Ele falou, porque as pessoas não compram. Eu falei, vamos fazer as pessoas comprar o bolo da vovó? Ele falou, vamos, pai, mas como? Eu falei, não sei, filho. Para onde as pessoas olham o tempo inteiro? Ele falou, para o celular e para a TV. Eu falei, então vamos pôr o bolo da vovó no celular e na TV? Ele falou, vamos. Eu falei, então é isso que o papai faz. Eu preciso pôr o produto no lugar que a pessoa está olhando. Então, isso daqui é um grande insight que a gente teve, e para mim faz muito sentido, que tudo que tem audiência representa oportunidade. E se você não metrificar o tamanho da sua audiência, talvez você esteja perdendo uma oportunidade. Que é assim que os campeonatos de futebol ou qualquer programa de entretenimento, né? Toda a nossa mídia de entretenimento ganha dinheiro, é vendendo visibilidade, alcance e tal. E às vezes a gente tem isso dentro de casa, você tem uma base lá, só que você, não sei como são as outras seguradoras, a gente tem muitos desafios com o dado de contato de quem está lá na ponta. E às vezes a gente fala, poxa, eu não posso enriquecer esse dado de contato, eu não posso... Tem uma série de objeções, só que, experiência de outras casas, às vezes valia mais a pena criar uma promoção, gastar 3 milhões de reais na promoção, para a pessoa se cadastrar e participar e a gente ter o melhor dado de contato, do que continuar pegando dado de contato sem consentimento num birô, e às vezes o dado não faz sentido. Então, contactabilidade, que é o segundo ponto, é uma disciplina fundamental de um marketing orientado com o cliente no centro. Eu preciso ter, no mínimo, a capacidade de me comunicar com o meu cliente. Um cara que dá um opt-out, ele custa, no mínimo, o seu CAC. E ele está fadado, para sempre, a ter o lifetime value baseado no comportamento orgânico dele. Você não vai conseguir estimular esse cara. Então, esse é um assunto que a gente deveria estar olhando. Mitigar? Não, mitigar não existe. Por quê? Eu tenho que controlar, porque as pessoas elas podem desinteressar, e existe uma relação entre frequência e relevância que precisa ser respeitada, né? E ali serve tanto para contactabilidade quanto para CTR. A gente hoje olha o CTR da minha campanha de SMS, ou de e-mail, ou de push, ou de WhatsApp. Mas você já olhou o CTR da sua base? Inverte a análise. Fala assim, cara, quem abriu um push, ou um e-mail, ou foi contactado de alguma forma nos últimos 90 dias? Talvez esse seja o indicador mais importante para a gente analisar. Então, a proposta é inverter as nossas análises de coisas orientadas a eventos que acontecem isolados para eventos que tocam o cliente na ponta. Então, vou te dar um exemplo. A gente fazia uma campanha lá de carrinho abandonado e, 10% de conversão, 100 pessoas ali. Aí a gente fazia uma outra campanha para um outro canal, mais 10%, mais 100 pessoas. Quando a gente juntava tudo, o número final tinha dado 150, porque tinha um monte de double counting.
Você estava contando mesmo o cara em sucesso de diversas campanhas. E a gente falou, pô, a gente precisa sair de mensuração de resultado para atribuição de resultado. Enquanto a mensuração, o seu gatilho, é a campanha que você fez, com grupo controle, teste AB e tudo mais, a atribuição de resultado é o cliente no centro. Fala, pô, a partir dessa conversão, quais são os eventos para trás que fazem sentido? Então, fazendo um outro jabazinho aqui, a DPC está num projeto super legal com a gente, ajudando a gente a criar todo um CRM orientado a eventos. Então, tudo é um evento. Uma mensagem é um evento, uma conversão é um evento, um gatilho é um evento, porque o CDP ficou caro e a gente está tentando organizar aqui dentro de casa alguma coisa. Com certeza, em algum momento, a gente vai migrar para isso, mas a gente teve que ter uma conversa franca ali e ter realidade para falar, cara, o que está ao meu alcance? E o time da DP6, doido da cabeça, topou vir com a gente no desafio. E eu devia parar de olhar só ticket médio e olhar a lifetime value. Por quê? Eu já volto nesse aqui, mas eu queria mostrar esse gráfico para vocês. A gente está aqui olhando o CAC médio, e eu estou misturando um pouco CRM com mídia, porque eu olho todo lá, então para mim faz sentido essa discussão. Que é o seguinte, eu tenho o CAC médio, onde eu estou pagando caro por clientes que não têm valor, que são aqueles carinhas ali do lado direito, e estou pagando barato por clientes que têm mais valor. Então, a gente deveria estar olhando isso. Putz, mas é difícil chegar no LTV. Começa mesmo errado. Começa de qualquer jeito. Começa com o número chumbado na mão, mas começa. Porque se você começar certo, é porque você começou tarde. A gente precisa começar a olhar isso. Essa talvez seja a métrica mais importante. E a gente, num evento do Google, o Google apontou para a gente que isso daqui pode trazer só essa relação por cliente, cara, que seja macarrônico. Mas só isso pode te ajudar a economizar 30% do seu investimento que está indo para um cliente que não é bom. E a gente fala, colocar o cliente no centro, mas não é o cliente a qualquer custo. É o cliente que faz sentido para o seu negócio. Tem cliente que a gente precisa ter maturidade e falar, cara, esse cliente não faz sentido para o meu negócio. Ele é um bom cliente, o bom e o mal define se eu estou gerando valor para ele e ele está gerando valor para a empresa. Sustentabilidade fala além da preservação do meio ambiente, mas de criar negócios que são sustentáveis e empresas que são perenes. Tá? E uma coisa muito importante, uma vez que você consegue qualificar, é criar indicadores claros de voz do cliente. E eu estou vendo por aí todo mundo criando um monte de NPS, sendo que a gente tem pesquisas, cada uma com a sua metodologia adequada para mensurar um evento diferente. Então, NPS para aquilo que é relacional, qual a probabilidade de você indicar a Sul América para um amigo ou parente? Isso não deve estar associado a um evento, a uma experiência. Isso é uma percepção geral de marca, isso é uma construção muito maior. Para um evento transacional, eu tenho a CSAT, que atende muito bem, e para um evento de aquisição ou suporte, o Customer Effort, que é uma outra pesquisa, que eu acho que tem uma metodologia também muito adequada. Essa é uma sugestão, né? Cada um vai usar o que fizer sentido para a sua empresa. E algumas reflexões que eu deixo, não se trata de crescimento a todo custo, a gente pode olhar as startups aí, que pararam de crescer, e sim crescer com rentabilidade. Então, a galera de finanças tem que bater um papo com a gente bater um papo com eles, para poder ter essa propriedade dentro do CRM, ou dentro do seu time de care. A gente não pode perder a capacidade de falar com um bom consumidor, então eu tenho que ser muito relevante com esse cara. Tá? E, de novo, bom consumidor. Retenção não é retenção a qualquer custo, eu preciso levar em consideração o LTV do cara também, porque tem cara que a melhor coisa para o seu negócio pode acontecer, e essas são daqueles assuntos mais impopulares para a gente falar numa palestra como essa, mas se não está fazendo sentido, o CAC não está fechando, e você tem maturidade nessa análise, você não deveria reter a qualquer custo, investir mais grana nisso, colocar o mau consumidor no centro, pode comprometer a sustentabilidade do seu negócio, e não analise casos isolados, busque indicadores. O que é isso? A gente chegou e fez uma ação lá com os nossos corretores, e chegou alguém e falou assim, pode parar a ação, porque o lead é ruim. Falei, quantos? Não, porque fulano reclamou que o lead é ruim. Falei, quantos? Não, porque o lead é muito ruim. Quantos? Não, ele pegou 2. Putz, gente, isso é um caso. Tem um cliente que teve problema. Isso é super cruel, mas eu acho que é uma forma muito madura. Eu ouvi isso uma vez de um CEO. Não me traga um caso, traga um indicador. A gente precisa criar indicadores que meçam crash-free users ou alguma outra coisa que metrifique os problemas, mas a gente não pode tomar decisões em casos isolados. Isso não é hiperpersonalização, isso não é colocar o cliente no centro, isso é uma análise, muitas vezes, imatura que a gente pode fazer.
Tá? Conclusão, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Você quer ter uma pessoa do lado de lá? Trata o seu time como pessoa, tem que ter uma pessoa do lado de cá. Você tem que entender que você não está falando com CNPJ, você está falando com CPFs. Né? Da sociedade, nós somos sócios, somos pessoas, somos indivíduos, e às vezes a gente não pode embalar todo mundo naquele número, respeitando, entendendo o direito de privacidade. E adoção de tecnologia, a gente brinca com um termo que é o digital. É digital onde precisa e humano, onde realmente vai fazer diferença. Então, claro que a gente quer diminuir todos os ruídos, diminuir todas as pessoas envolvidas no processo e automatizar tudo a qualquer custo? Claro que não, a gente tem que entender que tem processos que são sensíveis a pessoas e a gente precisa otimizar isso apenas com as pessoas que estão ali. Não tem a obstinação de ser digital em tudo, e sim gerar valor para o cliente, como a gente vê, por exemplo, no mercado de investimentos, né? Que é uma venda consultiva e você nunca vai conseguir substituir isso por um chatbot, por mais inteligente que ele seja. Sempre vai haver um perfil de pessoas que precisa de gente do outro lado atendendo. E eu acho que a magia da digitalização é conseguir equilibrar isso com dados. Gestão próxima. Você quer um time obcecado pelo cliente? Seja um líder obcecado pelo time. Eu acho que isso daqui é muito importante, né? A maioria dos times customer-centric tem líderes team-centric. Eu acho que isso é um recado bem importante para a gente compartilhar, que humanos do lado de cá cuidam de humanos do lado de lá. A galera motivada vai ter, com certeza, ideias melhores do que você. E evita o machine learning sem human teacher. Semanas atrás, a gente trouxe um cara lá, que ele falou, pô, trouxe um modelo da NASA aqui, cara. E a gente avaliou aqui o seu tal, e pá, churn. E a gente olhou e falou, cara, que animal, quantos clientes tem na base? Ele falou, 100. Falei, não, mas por que 100? Falou, não, desculpa, 100 mil. Falei, 100 ou 100 mil? Não, falei, então, porque a gente tem alguns milhões de clientes. Não, mas é que só me mandaram isso. Eu falei, cara, você construiu um puta modelo da NASA, você fez tudo, você só acessou a base errada. Então, não existe machine learning sem human teacher. E o que eu estou dizendo não é que o feeling vale mais que os dados, mas eu estou dizendo que um time obcecado pela jornada, que entende, que usa, né, como a gente falava lá com os empreendedores de antigamente, eu não vendo o que eu não compro, cara, seja exaustivo na execução da sua jornada de cliente, use o seu produto para caramba. Tem muitos líderes que não conhecem nem o produto que eles estão vendendo, não usaram, não contrataram. Acho que vale tirar o escorpião do bolso, contratar o seu próprio produto, só para você saber na pele o que o cliente está lá olhando. E aí você vai parar de querer ser a NASA, que antes a gente falava, quero ser da NASA. Acho que um bom jargão para a gente agora é ser da SpaceX, que erra rápido, corrige rápido, tenta rápido. Obrigado, pessoal.